Amém. Amados, hoje é o dia de festa, hoje é o dia não hoje, mas todos os dias. Eu sei que existem pessoas aqui que estão nos visitando pela primeira vez, às vezes nunca até hoje entrou na igreja, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, né? Nós somos uma família que nós amamos Jesus, nós temos defeito, tá? Todos nós temos, mas com certeza estamos aqui porque nós cremos num Deus verdadeiro, um Deus poderoso que transforma e que faz aquilo que só Ele pode fazer, amém? E nós vamos eu quero falar hoje sobre discernindo as tempestades. E o Felipe usou o texto que eu quero iniciar, que está lá em Marcos capítulo 7, do 24 ao 27. Quando Jesus fala das tempestades, ele fala de duas construções, ou de dois homens, que vão construir uma casa. Por quê? Porque ele sabe, os dois homens, essas duas pessoas, eles entendem que a chuva, a tempestade, o mar, as lutas, as adversidades vão chegar até essa casa. E os dois constroem. A Bíblia fala que o primeiro fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelha... A minha versão vou ler ali. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha construído sobre a rocha. Continuando. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vocês percebem que aquele que ouve e pratica, construiu. E aquele que ouve e não pratica, também construiu. Então nós entendemos que os dois estão construindo. E no 27, fala assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A diferença aqui, amados, é que um construiu sobre a rocha e um sobre a areia. Mas esse texto, o Senhor está falando que é inevitável, amados, que nós viveremos tempestades nas nossas vidas. Independente de você acreditar ou não, Jesus falou: no mundo tereis aflições. No mundo nós teremos e nós temos. E como construir, Jesus falou, mas eu quero como discernir. E eu sei que muitos aqui estão passando por situações, por aflições, por circunstâncias na vida. E às vezes nós oramos, nós mandamos, repreendemos, às vezes nós tomamos atitudes em relação a essas adversidades, a essas tempestades, que muitas vezes não passam. E eu quero trazer 3 tempestades para a gente falar sobre elas, para a gente discernir. Por quê, amados? Hoje eu saí, fui no carro, cheguei lá, pneu furado na garagem. Eu falei: sangue de Jesus. E aquele friozinho, eu falei: vou ter que trocar o pneu. Aí eu fui lá, abri o porta-mala, peguei o macaco, peguei e tal. Amados, ou seja, para eu trocar a roda, eu tenho que ter todas as ferramentas necessárias. Se eu tiver uma chave de roda que não funciona, eu não vou conseguir. E na nossa vida, existem lutas e tempestades que se eu não souber como atingir, como trabalhar, como enfrentar, às vezes as nossas armas, nós estamos dispostos a vencer, mas nós estamos tentando vencer com as ferramentas ou de forma errada. E eu quero que você abra em Marcos capítulo 4, do 35 a 41. Marcos. Obrigado, Marcos, pela... Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Vamos pensar.
o mar estava agitado. E eu estou falando que quem estava no barco, a maioria deles, alguns ali, eram pescadores já de profissão. Tem o Carlão aqui que é pescador, então o pescador não pode ter medo de mar, amém? E Jesus estava deitado, dormindo, no meio de uma tempestade. E os discípulos estavam com medo. E aí, continuando, fala assim, no 39. E eles despertaram, 38. E Jesus estava na polpa dormindo ainda tinha um travesseiro. Jorge, tinha um travesseiro no barco. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, fica quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. 40. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então, essa é a primeira tempestade. Amados, eles estavam indo. O contexto aqui eu não vou ler, mas Jesus fala: vamos para outra margem. Então, Jesus estava indo e ele parou lá na cidade dos Gadarenos. E quando Jesus chegou, existia um homem lá possesso de muitos espíritos, e aí veio esse homem, ele expulsou os demônios, a legião, foi para os porcos, e essa é a história. E aí terminou e Jesus voltou. Então Jesus estava indo para outra margem, fazer a obra do Senhor. Então levantou-se um grande temporal, um vento, e Jesus fez o quê? Repreendeu o vento e o mar, e tudo acalmou, amém? Vamos para Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Aqui algumas versões aí falam que ele ordenou, tá? Teve que dar uma prensada nos discípulos. Que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar. Ao cair da tarde, lá estava ele. O detalhe, cair da tarde. Então era por volta ali das 5, 6 horas. Em Israel, algumas versões aí falam que existe a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vigília. A primeira vigília, tá, irmão? A primeira vigília vai das 6 às 9 da noite. 6 às 9. A segunda, das 9 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3. E a quarta vigília é das 3 às 6 da manhã. Então, nós temos quatro vigílias, e é das 6 às 6, são 12 horas. E aqui, no final da tarde, então, era a primeira, então, era 6 horas da tarde, Jesus pôs os discípulos para dentro do barco e subiu para orar, amém? E aí, continua, fala assim: entrando no barco, já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. De madrugada, ou seja, a quarta vigília, algumas versões, aqui a minha versão fala madrugada, mas aqui a quarta vigília. Então, Jesus despediu eles às 6 horas da tarde, e quando foi a quarta vigília, das 3 às 6, ele aparece só 3 horas da manhã, gente. Então, das 6 às 3, os discípulos estavam indo e remando no meio da temporal. E os discípulos, 26, e os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomando-os de medo, gritaram. 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. O 28 fala: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. O 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? 32, subindo ambos no barco, o vento cessou. A primeira tempestade, a Bíblia fala que Jesus acordou, porque ele estava dormindo, e os discípulos acordaram, e ele repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e tudo acalmou. Aqui não. A segunda tempestade, quando Pedro estava afundando, e ele estendeu a mão, subiu. Quando Pedro e Jesus subiu no barco, a tempestade passou. Amém? Próxima tempestade, Jonas capítulo 1, verso 1 ao 4. Jonas
capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas, olha o 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte e levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então nós temos 3 tempestades. A primeira, Jesus, ele estava dormindo, os discípulos acordaram, ele repreendeu o vento, agiu e aí tudo calmou. Segunda tempestade, Jesus estava andando sobre as águas, e aí Pedro falou: se tu és o Senhor, manda que eu vá até ti. E Pedro foi, ele olhou para o vento, afundou. Quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa. Aqui Deus fala para Jonas: Jonas, eu tenho uma missão para você. Parte para Nínive, porque você vai pregar contra aquela cidade e tal. Subiu até a mim. E aí Jonas vai para Nínive. Amém? Amém? Vai para Tarsis. Ele vai para outro lugar. E a tempestade, quando ele entra no barco, sentido Tarsis, outro lado, ele contrário à vontade de Deus, se elevou uma grande tempestade. E quem mandou essa tempestade? Quem mandou? Amados, são 3 tempestades. E a gente vai falar sobre essas 3. São 3 situações que muitas vezes nós vivemos dentro de tempestades e nós não sabemos como agir. Ou seja, e às vezes nós agimos totalmente contrário àquilo que nós estamos vivendo. A primeira tempestade, eles estavam indo fazer a obra. Jesus estava dentro. Por que você sabe, Vitor, que estava fazendo a obra? Porque eles estavam indo para a cidade dos Gadarenos. E nós sabemos que não foi uma tempestade que Deus mandou, porque Jesus repreendeu a tempestade. E porque Jesus repreendeu a tempestade, nós entendemos que aquela tempestade não foi Deus quem mandou. E aí Jesus usa a autoridade e repreende aquela tempestade. A primeira tempestade, amados, muitas vezes nós que estamos caminhando com o Senhor, você que está firme em Deus, você que está buscando ao Senhor, levanta situações que você fala: meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque eu tenho vindo na célula, eu tenho vindo nos cultos, eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho andado em santidade, eu não tenho pecado, eu tenho vigiado, e mesmo assim aparece toda essa tempestade. Eu quero que você abra em 2 Timóteo capítulo... acho que eu não anotei referência. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 16. Olha o que Paulo fala. Ele fala assim, ó: porque uma porta grande de oportunidade para o trabalho se abriu para mim, para pregar o evangelho. Paulo fala: gente, abriu uma porta, uma oportunidade para a gente pregar o evangelho. Aí ele fala assim: e há muitos adversários. E quem é o nosso adversário? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados. Então, existe sim, amados, quando você se prontificar, quando você se posicionar, quando você decidir de fato viver uma vida em santidade, falar: Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu quero viver o Teu reino, eu quero fazer a Tua obra, haverá adversários, haverá tempestades que vão se levantar. Haverá situações que vai se levantar, e a questão é como enfrentar essas tempestades. A partir do momento que você decide de fato se posicionar em Deus, viver uma vida reta, viver uma vida santa, e falar assim: eu quero seguir, eu quero viver, eu quero estar na igreja, eu quero servir ao Senhor, adversários virão, tempestade virá. E como essas tempestades, como nós vencemos essas tempestades? Nós entendemos que o adversário que se levantou nessa tempestade que Jesus repreendeu era o mundo das trevas. Amados, nós precisamos entender que quando nós decidimos nos posicionar em Deus e viver uma vida e servir ao Senhor,
as tempestades virão do lado das trevas. E nós precisamos, Jesus levantou. A pergunta é, Jesus estava tão ciente, e eles estavam tão em Deus, e Jesus sabia que ele estava dormindo. O interessante, olha só, Jesus dormindo e os discípulos acordados, amém? Morrendo de medo, porque... Agora, se a gente pegar o mesmo cenário lá no jardim, Jesus acordado, e quem estava dormindo? Os discípulos dormindo, e Jesus orando no jardim. Lá no barco, que era contra as trevas, o Jesus dormindo, e os discípulos acordados com medo. É algo que a gente precisa parar para pensar. Existem lutas que você está enfrentando. Se você se posicionou diante de Deus, se você tem vivido uma vida em santidade, se você tem vivido uma vida que você quer de fato andar seguindo e falar, Senhor, eu quero ir, eu quero fazer a tua obra, com certeza, amados, as trevas vão se levantar. Mas não precisa, Jesus falou, por que vocês estão com medo? Você não precisa ter medo. Jesus levanta, repreende a tempestade e aquilo acaba. E aí eles falam assim, meu Deus, até o vento, até o mar se cala diante dele. Amados, quando nós decidimos, se você que está em Deus, você tem passado luta, você tem passado situações que na sua casa, no seu trabalho, meu patrão é o filho do Satanás. Não, amados, se você está trabalhando, vivendo em santidade, se você está no caminho do Senhor, não é contra ele. A sua oração, a sua autoridade não é contra ele, é contra o mundo das trevas. E nós precisamos ordenar, amados. Às vezes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, está tudo, a sua família está em Deus, você está diante do Senhor, mas parece que se levanta uma tempestade. E qual é a nossa posicionamento? É em autoridade. É repreender aquilo que tem se levantado. E você precisa entender isso. Não adianta você se colocar, Jonas, vamos para a tempestade de Jonas. Quem lançou a tempestade sobre Jonas? Quem? E como a tempestade acalmou de Jonas? Ele se levantou no mar, no barco, falou, eu repreendo. Jonas repreendeu a tempestade, sim ou não? O que ele fez? Vazou. Vamos lá, Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. A Bíblia fala no 1, vou fazer o contexto do 1, que ele foi para Tarsis, entrou no navio, comprou a passagem, e ele estava no porão, dormindo. Jonas estava dormindo. E a tempestade que estava no mar, era porque ele estava indo para o caminho totalmente contrário. E aí, fala-se, os marinheiros falaram, por que você está dormindo? E aí ele falou assim, não, tudo que está acontecendo aí é eu sou um profeta do Senhor, se vocês me jogar no mar, a tempestade acalma. E aí o 2 fala assim, e quando eles jogaram Jonas no mar, e aí, o que aconteceu com Jonas? Não, vocês não vão. O que aconteceu com Jonas, gente? Um grande peixe engoliu Jonas. E aí a Bíblia fala assim, então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. 2, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu no ventre do abismo. Gritei, e tu ouvistes a minha voz. Amados, na tempestade que Jesus repreendeu o vento e o mar, Ele falou para quem? Para a tempestade. Jesus deu ordem à tempestade. Jonas, ele se direcionou a quem? A tempestade ou a Deus? A Deus. Amados, eu não sei, pode existir, eu creio que existem pessoas aqui que estão passando por lutas, situações, circunstâncias terríveis. Como de Jonas, você fala assim, é o diabo, Vitor, o diabo está pegando a minha vida. Não. Deus às vezes tem falado com você e você sabe que é para você estar num lugar, você está indo para o ambiente, é para você, Deus tem algo para você e você está indo totalmente contrário àquilo que Deus estabeleceu. Amados, existem situações e tempestades e lutas que nós passamos porque nós tomamos direção contrária
a vontade de Deus. E quando nós caminhamos longe daquilo que Deus estabeleceu, eu não estou dizendo aqui que lutas vão aparecer na sua vida, ixi, ó, eu estou contrário, é porque Deus está mandando. Não é isso. É porque automaticamente você está longe da presença de Deus. E quando nós estamos longe da presença de Deus, situações vão se levantar. Situações vão se levantar de forma que, aí Jonas fala assim, ó, me joga no mar que para a tempestade, parou a tempestade. Só que Jonas foi para o ventre do peixe, piorou a situação de Jonas. E às vezes nós, no meio da situação, estamos totalmente contrários, estamos caminhando fora da presença de Deus, tentamos resolver aquela situação com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento. E isso vai gerando mais situações, isso vai gerando mais circunstâncias. E aí Jonas, como ele venceu a tempestade? Ele, na minha angústia, clamei ao Senhor. Existe tempestade na sua vida que não adianta você repreender. Não adianta você falar, está amarrado, seu miserável, você já está vencido. Não. É se arrepender, amados. Existem situações que nós passamos que você precisa, na sua angústia, ajoelhar, colocar a cara no pó e falar, Deus, me perdoa, porque eu tenho andado longe da tua presença. O Senhor tem falado isso, o Senhor tem me direcionado para isso, o Senhor tem falado que eu tenho que ser assim como marido, assim como filho, assim como esposo, e eu tenho feito tudo ao contrário. E aí nós esperamos que Deus vai resolver tudo e nós continuamos totalmente contrário àquilo que Ele estabeleceu. Principalmente no nosso lar, amados. Às vezes nós fazemos tudo contrário ao que a palavra de Deus diz. E nós queremos que o nosso casamento, que a nossa família seja... Não, Deus tem algo para você. Deus tem um lar, Deus tem uma família, Deus tem algo poderoso. Mas existem tempestades e nós precisamos aquietar o nosso coração, dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, ouve o meu clamor, me perdoa, porque eu tenho sido assim, eu tenho feito isso, e aí, amados, a tempestade vai embora. Não é autoridade, essa tempestade, se você está vivendo disso, não é autoridade, não adianta você levantar o dedo, não funciona. Essa tempestade não vai embora só porque você está repreendendo. Não, você tem que se arrepender. Então existe a tempestade que é a autoridade do Senhor. Existe a tempestade que nós precisamos nos arrepender. E a terceira tempestade, quando Jesus estava orando e os seus discípulos no meio do mar. E aí a Bíblia fala que Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro falou, Senhor, se for verdadeiramente o Senhor, fale que eu vou até aí. E Pedro vai e sai andando. Só que a Bíblia diz que Pedro, ele olha ao redor e ele olha e viu a força do vento e do mar. E aí por isso ele afundou. Pergunta: quem mandou essa tempestade? Vocês acham que foi o capiroto, Satanás, das trevas? Sim ou não? Será que foi? Foi Deus. Deus mandou essa tempestade? Quem foi? Porque quando ele pisa no barco, não tem repreensão, não tem arrependimento, não tem nada. Essa terceira tempestade, amados, é a tempestade natural da vida. Existem lutas naturais do nosso dia a dia que nós temos que enfrentar. Trabalhar a semana inteira, essa correria, esse mundo corrido, conta, é boleto para pagar. Eu tenho alguns, se alguém quiser, me procura no final do culto, aleluia. São coisas naturais da vida. E porque assim, nessa tempestade que Jesus estava andando sobre o mar, você não vê, eles não estavam indo para fazer uma obra. Ele não repreende o vento, ele não repreende o mar. E aí Pedro, ele vai e pede, Senhor, se for verdadeiramente o Senhor, faça que eu vou andando sobre. Amados, as tempestades naturais da vida,
A Bíblia fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende as naturais, que eu vejo muitos não conseguem vencer as tempestades naturais da vida. Por quê? Tem fé, tem orado, mas o ânimo já acabou. E essas tempestades naturais, nós precisamos ter ânimo. Mas nós somos o povo tem que ser o povo mais feliz dessa terra, gente. Nós cantamos que nós temos um Deus inabalável. Amados, não é uma tempestade, não é uma circunstância, não estou querendo dizer que a sua luta é ruim, ou a sua luta não é importante, não é isso, mas a forma com que nós enfrentamos isso tem que ser de forma de bom ânimo. Nós precisamos, o povo lá fora, o mundo tem que olhar e falar: esse povo aí até para enfrentar a luta é diferente, gente. Porque é assim que nós vencemos. E essa terceira, Pedro, ele decidiu andar sobre as circunstâncias. E essa terceira tempestade, ela vai estar no dia a dia, mas eu preciso andar sobre ela. A minha fé e o meu ânimo é para que as situações não me afundem e eu ande sobre elas. Elas virão. As tempestades vão bater na nossa casa, mas como eu vou vencer essa natural? Através de fé e através de ânimo. Eu preciso ter ânimo, eu preciso ter autoridade, sim, mas nessa de Pedro, que andou sobre as águas, não adiantava ele repreender. Senhor, eu vou repreender, ai, me perdoa. Não, era andar e ter ânimo e ir até Jesus. E outro detalhe, amado, as tempestades naturais, Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra que Jesus colocou. E esse ânimo que Jesus fala para nós termos, ele só é adquirido através da revelação da palavra. Quando nós andamos sobre a palavra de Deus, não existe desânimo, não existe nada que possa nos impedir. Por quê? Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos conduz, é ela que traz a decisão correta, a direção correta, para que essas circunstâncias, tempestades naturais, possam ser vencidas. Então Pedro andou sob uma palavra que Jesus falou: pode vir, e ele foi. Então não adianta eu, no meio de uma luta, no meio da tempestade, eu estou totalmente contrário à vontade de Deus e eu repreender. Muitas pessoas têm vivido numa tempestade, numa luta, mas não sabe ainda como discernir, e não discerniu que ele precisa se arrepender. Ele está naquele meio daquela tempestade, daquela confusão toda, mas ele está em pecado, ele está totalmente contrário à vontade de Deus. Então ele tem que se arrepender. Não adianta ele repreender, não adianta ele usar fé, porque se ele não se arrepender, no caso de Jonas, a tempestade não ia passar. E quantos de nós, amados, passamos por lutas, passamos por situações, sofremos. E a questão de Jonas, que ele precisava arrepender, que é algo muito sério, porque a Bíblia fala que Jonas pagou a passagem, e porque ele estava no barco, eles perderam tudo, eles tiveram que jogar, até descobrir, até lançar sorte, saber que era Jonas, o motivo da tempestade, eles começaram a jogar um monte de coisas fora do barco. E às vezes, amados, quando nós estamos fora da vontade de Deus, não é só você que está na tempestade, a sua família sofre, a circunstância, a sua vida financeira, tudo ao seu redor, e pessoas que não tem nada a ver, sofrem por causa disso. Olha a importância de ter um coração arrependido e falar: Senhor, eu preciso. E eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite. Em que tempestade você está vivendo? Que circunstâncias, ou o que você está vivendo na sua vida? É a autoridade que você precisa? Você tem andado nos caminhos do Senhor? Você tem buscado viver uma vida totalmente correta diante de Deus? Você tem decidido, eu falo: não, Deus, a partir de hoje eu tenho me posicionado, eu quero viver, eu quero trabalhar na obra, eu quero pregar o evangelho lá fora. As tempestades virão, então você tem que andar na autoridade do Senhor. Mas se você tem vivido situações que tem te machucado, tem machucado a sua família, tem trazido dor, sofrimento sobre a sua vida,
e você está totalmente, você sabe, amados, nós sabemos quando nós estamos fora da vontade de Deus. Nós sabemos quando nós estamos andando longe daquilo que Deus projetou. E isso atrai um monte de lutas desnecessárias. E hoje é um dia que você entendeu que você precisa se arrepender. Isso que está acontecendo na sua vida não é Satanás. Não são circunstâncias naturais. Pode ser isso, você se arrepender e falar: Senhor, me perdoa, porque eu tenho tomado uma direção totalmente contrária. Eu tenho andado longe daquilo que o Senhor estabeleceu. E o melhor, amados, que eu amo, nas 3 tempestades existe algo semelhante nas 3. Nas 3 existe algo que acontece de forma igual. As 3, eles de certa forma, eles pedem ajuda. Na primeira eles falam: Senhor, não te importas que pereçamos? Na segunda, Pedro afundando, ele clama ao Senhor e o Senhor levanta ele. Na terceira, Jonas, no ventre do peixe, ele clama. Independente da situação que você está vivendo, se você precisa se arrepender, se você precisa se posicionar em autoridade contra as trevas, se você precisa ter bom ânimo e vencer as naturais, saiba que o Senhor está no meio das tempestades. Esse é o poder, esse é o nosso Deus. Amados, não existe circunstâncias, não existe tempestade que Deus não vai até você. Mas você, por que eu coloquei e por que nós precisamos entender? Esse discernir é para que você não sofra. E o nosso Deus está o tempo todo com a mão erguida para que nos tirar desse lugar, nos tirar desse ambiente de dor, de sofrimento, de angústia, de escassez. E nós precisamos entender isso e nos posicionar e entender que Deus está nisso. Amém? Então lembre-se disso. Se você está em uma tempestade, aquele que está seguindo os caminhos do Senhor, vivendo no ministério, a sua oração ou a sua direção, você direciona para a tempestade, para o mundo das trevas. Jesus, ele deu ordem à tempestade. Jonas, no meio da tempestade, ele falou com quem? Com o Senhor. E Pedro, andando sobre as águas, ele pediu socorro, mas ele foi debaixo de uma palavra que Jesus tinha mandado. E eu quero que você coloque agora a sua vida e pense: que tempestade você tem vivendo? Você tem vivido? Você precisa se arrepender? Amado, se arrependa. Cesse essa angústia, essa tristeza, esse ambiente de discussão, esse ambiente no seu lar, no seu trabalho. Se arrependa. Seja humilde, se coloque e fala assim: ó, sabe o que está acontecendo? A minha vida está assim porque eu tenho sido assim. Eu tenho agido de forma inconsequente. Eu tenho andado longe da presença do Senhor. Se você está nos caminhos do Senhor e tem se levantado, se levante a autoridade. Coloque, se posicione na autoridade do nome de Cristo e repreenda essa situação que se levantou na sua casa, essa situação que se levantou no seu trabalho, e repreenda e coloque e repreenda o Senhor. Não tenha medo. Isso é algo natural. Se é uma tempestade do dia a dia, tem de bom ânimo. Amados, Paulo escreve: tende por muitas alegrias, tende alegria por passar por tribulações. É nisso que Paulo está falando. O passar é ruim, mas tenha bom ânimo sobre isso, porque isso nos aperfeiçoa, isso trabalha o nosso caráter, isso trabalha nosso entendimento, nos faz perseverar, nos faz entender que existe uma herança, e isso molda o nosso caráter diante de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Que você fechasse os seus olhos. Nós teremos um tempo de oração, e eu quero que você, de fato, feche os seus olhos e olhe para a sua vida, para as circunstâncias que você tem vivido. Se aquilo que você tem vivido
de situações ruins, de circunstâncias de dor, de escassez. E você fala assim: Vitor, mas eu tenho andado na presença do Senhor, eu tenho vivido debaixo da direção de Deus, eu tenho estado, eu tenho jejuado, eu estou nos caminhos do Senhor, eu estou em santidade. Se posicione em autoridade. Se posicione com a autoridade do nome de Jesus e repreende todo esse mal que está na sua vida. Enfermidade, escassez, discussões, ambientes na sua família, na sua casa, tudo que está contrário, se posicione diante de Deus. Mas se você tem vivido situações onde tem se levantado tempestades, angústias, tristezas, mas você sabe que você está longe da presença de Deus. Hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Hoje é o dia de você se arrepender e falar: Senhor, eu sei que eu tenho andado longe. Eu sei que o Senhor tem uma direção para mim. Eu sei que eu tenho que me arrepender. Eu sei que eu tenho que estar na casa do Senhor. Eu sei o que tenho que viver uma vida em santidade, mas eu estou longe daquilo que o Senhor tem falado comigo. Hoje é dia dessa tempestade acabar na sua vida, meu querido. Coloque o seu coração, se arrependa, fala: Senhor, eu estou angustiado, eu estou com o coração apertado, me perdoa por andar dessa forma, por estar longe, porque eu sei que era para que eu estivesse na sua presença, mas eu tenho andado longe. E se você tem vivido tempestades, situações do dia a dia, circunstanciais, e isso tem trazido tristeza, isso tem trazido situações ou angústia saiba que nós precisamos de ânimo. E o ânimo, o nosso ânimo, a nossa fé, ela é pela palavra do Senhor. Então eu oro agora, eu quero que você ore diante de Deus e coloque aquilo que você tem vivido. Coloque a sua vida, coloque situações e fala: Senhor, eu aprendi hoje que existem tempestades e eu preciso encarar elas de forma diferente. Não, são tempestades, mas cada uma será vencida com a arma diferente, com um posicionamento diferente. Feche os teus olhos, ore ao Senhor enquanto o ministério de louvor ministra esse cântico. Coloque a sua vida diante do Senhor. Espero amanhã chegar, quando o justo sol vier.